Olá, professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula, lição número 06, cujo tema é A Última Batalha, da revista da classe dos juniores, Vitórias do Povo de Deus. O nosso texto bíblico de hoje se localiza em Juízes 16. O objetivo dessa lição é conduzir a classe a confiar que a nossa capacidade está em Deus. O texto de memorização que a lição sugere é nós no PDF da lição oferecemos um outro texto que está em concordância com um personagem da nossa lição, que é Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Olá, professores! O nosso texto bíblico de hoje é Juízes 16, 17, que fala assim: Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Professores, na lição de hoje nós vamos falar sobre Sansão. Sansão foi um dos juízes que o Senhor escolheu para libertar o povo de Israel daqueles que o escravizavam. É muito importante relatar aqui que na história de Sansão, ele é filho de Manoá. Manoá fez uma promessa com Deus, consagrou o seu filho ao Senhor, fez a promessa do nazireado. Então, antes de mais nada, Sansão era nazireu desde o ventre. Nosso apoio, nosso PDF da lição, que você pode encontrar no link aqui em cima, que é o site da Escola Bíblica, nesse PDF você vai encontrar diversas atividades e informações que vão sustentar a sua lição com as bases bíblicas e com bastante referências das quais você vai poder, professor, se utilizar para ensinar as suas crianças. Nessa promessa que Manoá fez junto ao Senhor, nessa consagração do seu filho Sansão, Manoá fez o seguinte propósito, de que não se passaria navalha na cabeça da criança, ou mesmo quando ele fosse adulto, jamais seria cortado o cabelo de Sansão. Ele não poderia beber bebida alcoólica, né, vinho ou qualquer outra bebida que contesse álcool. Ele teria que fazer uma alimentação também que fosse propícia à sua promessa, à sua consagração. Nunca poderia manipular sangue, né? Por exemplo, se envolver em sacrifícios. Ele, inclusive, comete um erro quando ele mata o leão, né? E ele também tinha-se por costume, naquela situação onde Sansão se encontrava, era se casar com uma mulher do seu povo. E Sansão desobedece também isso, porque ele busca uma mulher, uma mulher filisteia, né? Que é Dalila. Ali nós, no PDF, trazemos alguns parâmetros bíblicos, desde o capítulo 13 até o capítulo 16, inclusive um dos versículos que a gente cita é esse texto bíblico que foi lido, que é no momento onde Sansão revela a Dalila a fraqueza, né? Na verdade, não é exatamente a fraqueza, mas é onde os filisteus iriam pegar ele, o que tiraria toda a força física de Sansão, porque naquele momento o que sustentava o povo era a força física que Sansão tinha. Mas aqui que fique claro, a força física de Sansão era dada por conta da consagração espiritual que Sansão era feito. Também aqui a gente deixou como dica um louvor para vocês, um louvor bem conhecido, bem fácil para as crianças memorizarem,
Era um louvor que eu escuto desde quando eu ia nas salinhas, né? Bem antigo, bem simples. Eu acho que as crianças vão gostar, e é possível fazer várias atividades, dançar com as crianças, com os meninos, com as meninas, e é bem legal. Também tem uma dica de material de apoio de uma ministração que houve aqui na igreja sede, num congresso de jovens, onde um dos nossos pastores explora nas minúcias, né, o conteúdo do nazireado. E eu acho que é muito importante você, professor, se aprofundar nesse conteúdo, até para que desenvolva melhores atividades e traga detalhes, enriqueça a sua aula e também o seu próprio conhecimento. Nós trazemos bastante subsídio, bastante informação bíblica para vocês. Também é importante ressaltar que Sansão se encontra na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, e significa que ele teve um relevante impacto naquela realidade, naquela sociedade, naquela época, né? Ele não foi apenas um juiz, ele foi um juiz que foi citado na palavra de Deus, né? Um juiz relevante que salvou o povo naquele momento, e que o que salvou mesmo o povo naquele momento não foi a força física, mas sim a força espiritual que Sansão teve, porque ele só matou aqueles homens, salvou o povo dos filisteus naquele momento, porque não pelas forças dele, porque ele já havia perdido todas as forças. Ele estava cego, ele não conseguia mais por si próprio proteger o seu povo, mas sim confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que está conosco, que, como nós lemos no versículo de memorização, naquele que tudo podemos, aquele que verdadeiramente nos fortalece, que nos dá a força, que Sansão pôde confiar e obter, sim, sucesso em salvar o povo de Israel. Bom, a primeira atividade, o subsídio muito simples que nós propomos, foi esse balão, né, desenhado. É um balão não muito cheio, né, de Sansão, né, feliz, com bastante cabelo. E aí ele com o cabelo curtinho, chorando. Daí você pode começar a sua aula dizendo: por que, crianças, que Sansão antes tinha tantos cabelos e depois ele perdeu os cabelos? Nós vamos aprender no dia de hoje. E por que Sansão chorou quando cortou o cabelo? Você já chorou quando cortou o cabelo? Né? Dá pra gente trazer várias questões para as crianças sobre o cabelo, né? Sobre a questão da consagração, que quando estamos consagrados, apesar de estarmos em uma situação, às vezes, não muito confortável, mas nós estamos felizes porque o nosso espírito tem se alimentado naquele momento. E depois, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós ficamos assim tristes, chorando, né? E é muito legal essa ideia do balão. Depois pode fazer estourar e brincar com as crianças, né, com o balão. Eu quero só deixar aqui um comentário para você, professores, que a gente fez dessa forma aqui com papel, mas você pode estar fazendo até com feltro, né? Aqueles feltros você pode estar fazendo um cabelinho bem bonitinho, dar uma tesoura, pegar uma tesoura, cortar com as crianças, né? Fazer simbolicamente o corte do cabelinho, né? Você pode estar desenvolvendo isso com eles também, certo? Se você tiver um balãozinho que tiver assim como a gente colocou ali no material, no PDF, um tipo de um pescocinho, sabe? Então você pode estar incrementando esse material aqui, fazendo um material que você pode estar interagindo com eles, tá? De uma forma que você pode estar mostrando para eles cortar o cabelo, como é que fica, sabe? Então você pode estar incrementando esse material aqui também.
Bom, professores, também uma opção para eles fazerem de atividade é a máscara, né? A máscara do Sansão, isso aqui os meninos geralmente gostam muito, né? Porque Sansão era forte e valente, né? E é legal trabalhar com eles também, a pintura, né? A gente fez aqui, a gente mesmo pintou e desenvolveu. Esse material aqui, a gente também pode estar trazendo uma meia. Você sabe aquela meia assim, fina de mulher, né? Você pode estar colando ela aqui e colocar na cabecinha deles, sabe? Fazer uma ou duas e também pode estar usando isso para brincar com eles, com a máscarazinha e com aquela meia que eles podem estar fixando na cabecinha deles também. Essa opção aqui, professores, de atividade, ela não está no PDF. Ela, na verdade, não seria usada para essa aula. Como o leão é uma figura que aparece bastante na Bíblia, né? Em várias situações, como Daniel, na Cova dos Leões e outras tantas, né? O leão é uma atividade que você pode desenvolver com a criança, não importa a aula, né? É um animal, é uma criatura de Deus, né? É uma figura bastante representativa na Bíblia. E aqui, essa não está no PDF, mas é bem fácil de encontrar na internet, tá? Nós trouxemos mesmo só para mostrar para vocês que a gente, no esboço, né? É a face do leão com as patinhas, né? A traseira do leão, né? E aqui é um rolinho daqueles de papel higiênico, né? Que você pode utilizar. E aí, como isso é uma coisa que se consome muito, você pode se organizar ali na sua igreja, né? Pedir para a pessoa que cuida da limpeza guardar alguns rolinhos desse para você, né? Até as crianças mesmo, né? Ou as crianças trazerem, cada um o seu, exatamente. E usar para fazer atividade com as crianças. Bem legal. E lembra do reciclável, né? Sempre é importante. Aqui também, professores, dá para nós incrementar colocando um algodão aqui em volta e pintando esse algodão, que também vai fazer o corpo, né, do leãozinho. E aqui embaixo você pode estar colocando uma cartolina, um papelãozinho, onde ele pode estar ficando em pé, esse leãozinho. Essa também é uma atividade que a gente trouxe no PDF, nós imprimimos bem grande, né, para assim, colocar talvez em 2 mesas, né. Você pode também imprimir pequenininho, fazer 2 em 2 para brincar, né. Aí é você que tem que ver o número das crianças, o público que você vai atender, né. Na verdade, é um jogo, né, você vai usar um dadinho, né, e vai jogar, a criança vai contando, né, as casinhas, e quando sempre cai no desenho, tem aqui uma pergunta para elas responderem, tá? E aí tem também a atividade que faz depois, por exemplo, jogou, caiu 2, que é esse primeiro desenho aqui. Quais foram as 3 promessas que a mãe de Sansão fez para Deus? Avance 2 casas. Né? Então, a primeira promessa foi de não cortar o cabelo, a segunda foi de não beber o vinho, e a terceira foi você pode colocar dos alimentos, ou da mulher, não se casar com a mulher do que não fosse do seu povo, né? Aqui, na verdade, não foram só 3, né? A gente sabe que para a realidade da época, para a situação que o Sansão vivia, não era somente isso, né? E aí tem outras perguntas aqui, e aí tem o texto para eles, né? Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, a força de Sansão vinha de Deus. Eu acho que é uma coisa bem legal para você trabalhar com a sua criança, né? O jogo, eles gostam de jogo, né? Eles estão já no momento juniores que eles não se atém mais a tanta atividade de pintura, mas sim mais de escrita, mais de leitura, mais de teatral, conversação. Eles se atêm mais a essas dinâmicas, né? Bom, a conclusão da nossa lição é para que nós enfatizemos aos alunos que aprendemos com Sansão sobre o perigo de levar uma vida fora da direção da palavra de Deus, descumprindo tudo aquilo que as promessas que Manoá, o pai dele, tinha feito,
né, em relação a sua consagração, a consagração da vida de Sansão. Pois as diretrizes que Deus nos dá é para que tenhamos uma vida tranquila, mas aprendemos também que nunca é tarde para se arrepender. Sansão se arrependeu por ele ter revelado o segredo a Dalila, ele se arrependeu por ter entregado de bandeja, né, o seu povo nas mãos dos filisteus. E é importante também frisar aqui que nesse ínterim também, né, Samuel tinha nascido, provavelmente, né, pelos períodos ali, Samuel estava nascendo no período em que Sansão era juiz. Então é importante também colocar isso. Mas não precisamos ser humilhados como Sansão foi. Não precisamos ter olhos furados, mas mudar, sim, a nossa mudança de olhar para a vida, moldar-nos à palavra e termos uma vida virtuosa. Então, professores, seria mais ou menos essa a lição da nossa aula 6. Agradecemos sempre a sua participação aqui conosco. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Nos presenteie com os seus comentários, as suas opiniões, a maneira com que vocês têm trabalhado. Nós sempre acompanhamos os comentários e sempre que podemos encaminhamos as respostas. Se você tiver dúvida referente ao PDF, você pode mandar e-mail para nós pelo site da EBD e sempre estamos à disposição para auxiliar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.